fala de viagens pra gente, dessas viagens que você fez pra tudo quanto é canto aí. Então, em 2000, eu tive a oportunidade de ir para a Itália fazer um documentário sobre a canonização do Marcelino Champagnat, que virou santo na época, enfim. Que faz parte que é o santo dos maristas, né? Dos irmãos maristas, enfim, do Colégio Marista. Eu fui para a Itália e fiquei lá uns 7, 8 dias lá, produzindo material para os maristas, que eu já trabalhava na época na PUC. E essa oportunidade gerou outras possibilidades. Junto da TV Evangelizar, eu tive outras possibilidades de viagem para a Terra Santa, Itália, para a França, para a Espanha, fui para Israel, acompanhando o padre Reginaldo, que é a pessoa que é o reitor lá do Santuário da Guadalupe e diretor da obra Evangelizar, onde eu trabalho hoje. E aí me abriu, assim, sempre quis fazer esse tipo de trabalho. Isso foi fantástico, assim, né? E nós fizemos outros documentários depois, daí, sobre a igreja, na Espanha, em Portugal, esses 2 documentários foram especiais porque foi o olhar de como a igreja vem para as Américas, isso estou falando de 1490 e tanto, né? Como que foi essa chegada da igreja na América Latina, tanto em Portugal como na Espanha. Então a gente foi lá para olhar para cá. Porque a gente sempre está aqui, conta a história de como que chegaram os portugueses, como que chegou os primeiros religiosos no Brasil, mas com o nosso olhar. Então vamos para lá. Vamos olhar, o que os portugueses falam de como foi essa história. E aí a gente descobriu muita coisa interessante, né? Muita dor, né? Muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Porque nem tudo são flores. Catequizar povos indígenas, de certa maneira, por Portugal foi interessante, assim, de certo ponto de vista, a coisa funcionou. Daí a gente descobre que não funcionou em alguns momentos. Os espanhóis foram mais um pouco mais duros com esse povo, foi mais difícil, enfim. Não vamos entrar nesse campo, que eu acho que é um campo que é muito polêmico. E essa relação também foi interessante conhecer. Então a gente foi para lá e fez esse trabalho, foi muito legal, assim. Porque a gente descobre muita coisa que a história daqui que a gente não conhece. Eu acho que faltou o cara do som direto lá. Acho que tinha que ter o cara do som direto. Faltou mesmo. Terceirizado ali para poder estar lá ajudando. Terceirizado para não gerar, né, um vínculo com a empresa. Não tem problema. Terceirizado. A dica, hein? Daí eu viajo sempre assim. Quando eu faço essas viagens, eu viajo com 2 câmeras. 2 câmeras, caso vá fazer uma entrevista, assim. Sempre tenho 2. Mas não é só isso. Eu viajo com 2 câmeras e as últimas viagens eu viajei com o Osmo. E mais uma GoPro. As 2 câmeras que eu viajo, 2 Canon, 5D Mark III, não viajei com Sony. E daí eu faço o seguinte, eu deixo uma com 70-200, uma tele, uma 300mm e uma grande angular. E vou fazendo cenas de grande angular, já coloco a 300mm ou 200mm no tripé, já faço as teles, já abro a grande angular, já faço tudo ali. Pego o Osmo, deixo o tripézinho do meu lado e daí eu levo um tripé só. Quando estou na rua, eu levo um tripé com 2 plates. E daí eu só tiro a câmera de um tripé e coloco na outra. Agora eu quero fazer grande angular disso aqui, uma 16mm. Faço o movimento, ok. Tô com outro plate na 200, encaixo a 200 ou a 300. Faço a cena de tele, vamos para o próximo. E aí o que eu faço? Eu saio do hotel, rodo a cidade. Imagem. Eu pego o mapa ali, mais ou menos, para onde eu preciso ir. Então eu guardo sempre, a cada 2 dias, um dia para imagem. Se eu tenho 2 dias de entrevista, um dia é imagem. Né? Take. É essa relação que eu tenho, assim, com essa coisa de produzir conteúdo.
fotográfico, né? A fotografia para o audiovisual, assim, essa coisa. Mas sempre sozinho ou acompanhado? Como é que funciona As duas últimas viagens que eu fiz foi sozinho. Daí as outras a gente fez em uma equipe um pouco maior. Quando eu fui. Como é que funciona lá o sistema de roteiro? Você chega com o roteiro pronto? Ou eles Sim. te mandam, vá lá e dê teu Não, jeito? não. A gente tem lá os personagens que a gente vai fazer. Uhum. Geralmente uma pergunta central do documentário que a gente precisa responder, né? Ou várias perguntas, né? Mas assim, a pergunta central para você depois construir as histórias paralelas que vão acompanhar aquela história principal. O plot principal e subplots prontos ali. Para você discutir o conteúdo. E aí sempre vai uma produção com a gente, né? E essa produção ajuda a gente ali, né? Nas perguntas, a conseguir personagem, ou, por exemplo, agora a gente teve, recentemente, há 1 mês e meio atrás, eu fui para o México fazer, contar um pouquinho da história de Guadalupe, né? Lá no Santuário de Guadalupe. Aí a produtora me acompanhou, a gente foi junto ali fazendo a Carol Munhoz, Carolina Munhoz, que me acompanha em algumas viagens, a gente foi junto. E aí ela vai ali, né, conduzindo o roteiro junto comigo, a proposta do material, a gente vai junto trocando e fazendo esse arremate, assim, né? Sempre vai um produtor junto. E foi muito legal, porque Guadalupe é um recorte da América Latina que a gente não fala muito, assim. Mas eles lá no México dizem que Guadalupe é a grande mãe da América do Sul. Uhum. Da América Latina, desculpa. Da América Latina. E também do Brasil. A gente não considera muito, né, a Guadalupe como... Mas eles têm uma relação também com a devoção diferente da nossa, né? A gente percebeu ali no documentário que a relação de devoção deles é muito em cima da alegria, de como se ela fosse uma parente deles, assim, uma pessoa próxima. Uhum. A gente tem uma relação mais, eu acho, né? Tô falando do meu ponto de vista, mais melancólica com a igreja. Essa coisa da oração, né? A gente é mais... Não, eles já têm outra função, né?